Irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos a mais esse momento de culto. Seguindo o calendário da igreja, neste final de semana celebramos o segundo domingo de Páscoa. A leitura do Evangelho de João, capítulo 20, nos contará sobre o momento em que Jesus aparece aos seus discípulos. Nesta primeira aparição, Tomé, um dos apóstolos, não estava reunido com eles. Quando foram contar a Tomé que Jesus tinha aparecido, Tomé simplesmente duvidou. Na mensagem nós queremos conversar sobre esse fato. Iniciamos o culto invocando a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos os dois hinos anunciados. Ora
Nesse momento do culto, eu quero convidá-los a nos achegarmos a Deus em oração. E nesta oração nós queremos confessar nossos pecados e em nome de Jesus queremos pedir perdão. Eu gostaria que acompanhassem na tela a parte que está em letra maiúscula. Convido a fazermos em conjunto a leitura. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos que reconhecem seus pecados, creem em Cristo como Senhor e Salvador, e querem, com a ajuda de Deus, corrigir seus erros, a todos que assim confessam, tenham a certeza da graça, do amor e também do perdão de Deus. Eu anuncio esta mensagem em nome do Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Após esse momento inicial do culto, eu gostaria de convidá-los a ouvirmos as leituras indicadas para esse segundo domingo de Páscoa. A primeira leitura é a leitura do Salmo. Eu gostaria de convidá-los a participarem da leitura. A parte que está com a letra maiúscula, eu convido que façam também a leitura. Salmo 148, que tem como título Louvor Universal a Deus, o Senhor. Aleluia! Que todos os que estão nos céus louvem o Senhor, Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor, tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças.
superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte. E por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele ama tanto. Aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Na sequência, nós temos a outra leitura, que é a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. O título: Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui, então, as leituras indicadas para o culto de hoje. Eu quero convidá-los a nós confessarmos nossa fé, e para isso vamos usar as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nos preparando então para a mensagem, vamos cantar o próximo hino. Queridos irmãos em Cristo, que a graça e o amor de Deus esteja com todos. A dúvida pode se transformar num grande problema. Diz a placa de trânsito, na dúvida não ultrapasse. Algumas pessoas são tão inseguras e têm tantas dúvidas que se perguntam, será que eu vou ou não vou? Falo ou não falo? Faço ou não faço? E há também o contrário. Alguns, por impulso, fazem coisas que depois se arrependem. Deveriam ter pensado melhor. Nem sempre a dúvida é algo ruim ou negativo. Às vezes a dúvida nos faz pensar melhor, antes de tomar uma atitude ou uma decisão. A dúvida muitas vezes pode estar relacionada ao fato de se ter pouco conhecimento sobre o assunto. E essa falta de conhecimento pode ter vários motivos. Nós sabemos pouco sobre o apóstolo Tomé. Ele é muito mais conhecido como aquele que duvidou da ressurreição de Jesus do que aquele que foi discípulo de Jesus. A dúvida de Tomé talvez tenha se agravado pela sua falta de memória. Porque enquanto esteve com os discípulos, Jesus várias vezes falou que ele seria preso, condenado, morto e que em seguida iria ressuscitar. O evangelista João nos conta que Tomé não estava com os discípulos naquele primeiro momento em que Jesus apareceu. O texto não fala por que Tomé não estava reunido como de costume com os discípulos. Mas sabemos que Tomé perdeu muito ao não ver Jesus.
Perdeu muito ao não ouvir Jesus falar sobre tudo o que tinha acontecido. Perdeu não apenas a oportunidade de saber e esclarecer os fatos, mas perdeu a oportunidade de ser orientado e consolado por Jesus. Diante disto e diante de tudo o que ele viu acontecer com Jesus, o caminho estava aberto para a dúvida, ou até mesmo a incredulidade. E isso não é uma novidade. Muitos cristãos são assim. Se enchem de motivos ou desculpas para não participar. E por consequência, não dão a Deus a oportunidade de lhes ensinar e de lhes falar ao coração. Depois reclamam que não sabiam, que não foram avisados, que não estão entendendo o que está acontecendo. Um outro problema é quando colocamos nossas próprias interpretações antes do próprio ensino bíblico. Tomé não teve apenas dúvida. Podemos dizer que ele teve também falta de fé. Mesmo os outros discípulos confirmando os fatos, ele não acreditou. Mesmo várias pessoas dizendo que tinham visto o Senhor Jesus, ele se manteve incrédulo. Ele preferiu acreditar na ideia dele. Ideia que já estava formada. Ideia errada. Muitos são assim. Preferem permanecer no erro do que se deixar ensinar, e com isso deixam de aprender, deixam de crescer em conhecimento e fé. Orgulho, teimosia, ignorância, vaidade, falta de fé. Tudo isso são fatores que explicam a presença da dúvida e da falta de confiança. Enquanto esteve com os discípulos, Jesus tinha dito várias vezes que ele seria preso, condenado, morto e que em seguida iria ressuscitar. Mas os discípulos não estavam lembrando disso, ou não prestaram atenção quando Jesus falou, ou simplesmente não acreditaram quando Jesus falou. A atitude dos discípulos e a atitude de Tomé apenas retrata a realidade do ser humano, a nossa realidade. Com Adão e Eva foi assim também. Deus avisou que não poderiam comer e se comessem iriam morrer. Não lembraram, não levaram a sério a advertência, ou não acreditaram no que Deus falou, e deu no que deu. Assim nós temos tantos exemplos, tantas histórias bíblicas para nos ensinar a confiar e acreditar mais naquilo que Deus diz. Pior ainda é quando muitos faltam aos encontros ou simplesmente se negam a querer aprender. Aí fica praticamente impossível que vivam a graça e o perdão de Deus. E aí o que resta é a dúvida. Dúvida que poderá trazer muitos problemas. E a dúvida se torna uma porta aberta para superstições, falsas crenças, desespero e outras coisas parecidas. É uma porta aberta também para o diabo semear suas ideias. Lembrando sempre que o diabo é o pai da mentira. E por último, o pior de todos os problemas do ser humano será no juízo final. Porque não crendo no que Deus fez e diz, não terão desculpas, não terão justificativas, apenas restará as palavras de Jesus: afastem-se de mim, malditos. Queridos irmãos, nunca é tarde para arrependimento.
Nunca é tarde para voltar aos caminhos de Deus. Nunca é tarde para aprender mais e melhor sobre as coisas do reino de Deus. Sobre o pecado, inferno, juízo final, sobre o plano da salvação, sobre a vida e a obra de Jesus. O aprendizado sobre estes e tantos outros assuntos bíblicos nos manterá firmes e fortes na fé. E as dúvidas, quando surgirem, serão todas dissipadas pelas verdades bíblicas, armazenadas em nosso coração e em nossa mente. Esse tempo de pandemia tem nos trazido algumas dúvidas e questionamentos. Como é maravilhoso termos o privilégio de ouvirmos o próprio Deus nos falando através de sua palavra. Deus nos lembrando que somos seu povo. Deus nos lembrando que Ele prometeu que não nos deixará faltar o necessário para o corpo e a alma. Deus nos lembrando que em Cristo temos o perdão para todos os nossos pecados e que este perdão nos dá acesso à vida eterna com Deus quando a morte bater à nossa porta. Tomé duvidou, é verdade. Mas quando participou novamente do encontro com os discípulos, Tomé foi abençoado com a presença do próprio Senhor Jesus. E Jesus tirou dele toda a dúvida. E Tomé, renovado em sua fé, voltou a confessar: meu Senhor e meu Deus. Que cada um de nós, firme na fé, lute contra dúvidas e incertezas. E não nos esqueçamos de orar pedindo, conforme Jesus nos ensinou. E não nos deixes cair em tentação. Que Deus nos abençoe. Amém. Neste momento do culto, nós queremos nos dirigir a Deus em oração e, como de costume, nós queremos lembrar nossos irmãos que completaram mais um ano de vida nesta última semana que passou. Da congregação Trindade, lembramos dia 6, Enir Bar Miller, dia 7, Marileia Pereira Soares, dia 8, Leontina Braga Zactemai. E da congregação Bom Pastor, dia 5, Adriane Cardoso dos Santos Geral. Oremos. Querido e amado Deus, por causa da obra de Cristo e da ação do Espírito Santo em nossa vida, podemos nos achegar a Ti, trazendo com toda a confiança pedidos e agradecimentos, sabendo que Tu nos responderás, fazendo o que é melhor por nós. Obrigado porque em Cristo Salvador temos paz, perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Obrigado por Teu cuidado e carinho. Obrigado pela Tua proteção. Obrigado pelo alimento diário. Obrigado por nos concederes todo o necessário para o corpo e a alma. Obrigado porque, apesar de tantas limitações causadas por esta pandemia, não nos tem faltado oportunidades para ouvir e estudar Tua palavra. Obrigado pela boa notícia de que a cada dia mais pessoas estão sendo vacinadas. Assim, aos poucos, todos estarão protegidos contra este vírus. Agradecemos também pelo aniversário de nossas irmãs, a Enir, a Marileia
a Leontina e a Adriana. Em nome delas, nós te agradecemos e a elas pedimos tuas bênçãos e proteção. Pedimos também por tantos que sofrem por todo tipo de enfermidade. Com a pandemia, acabamos esquecendo de tantas outras doenças. Oramos por todos que buscam atendimento médico, um remédio, exames, um tratamento, que a certeza da tua presença, do teu amor, conforte e anime a todos nesta luta pela vida. Querido Deus, assim como Tomé, nós também temos dúvidas, fraquezas, falta de confiança. Perdoa-nos por tantas vezes duvidarmos do teu amor e do teu cuidado. Ajude-nos a sempre buscarmos ouvir e aprender tua palavra, para que, bem firmes na fé, não sejamos pegos em armadilhas do nosso inimigo. Obrigado por não desistir de nenhum de nós. Insista sempre em nos corrigir e nos mostrar o caminho certo. Em teu santo nome pedimos e agradecemos. Amém. Vamos concluir o culto pedindo a bênção de Deus em conjunto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para nós com amor e nos dê a sua paz. Amém. Concluímos ainda o culto cantando o último hino. A todos uma abençoada semana. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer.